Queridos irmãos, é uma grande alegria podermos estar aqui mais uma vez. E hoje vamos fazer uma reflexão em cima do capítulo 13 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um, harmonizando, tranquilizando e energizando. A nossa reflexão sobre o capítulo 13 fala do óbolo da viúva. Óbolo significa uma moeda de pequeno valor, uma moedinha de 10 centavos, de 25 centavos. Então, estava Cristo no templo, em frente ao local onde as pessoas colocavam as suas contribuições. E ali vinham os endinheirados e largavam uma quantia muito farta de dinheiro, e ali Cristo observava aquilo atentamente, até que veio uma mulher muito simples, uma mulher humilde. Todos conheciam, porque sabiam que ela havia ficado viúva há pouco tempo. Então, essa mulher chega e pega o seu pequeno óbolo, aquela moedinha de pouco valor, e larga ali. E Cristo observa aquilo. Então, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo assim nos fala. Muitas pessoas se lamentam por não poderem fazer todo o bem quanto gostariam de fazer por falta de recursos financeiros e ainda dizem que se ganhassem uma bela quantia em dinheiro, deles fariam um bom uso em função do seu próximo. A intenção realmente é louvável e pode ser muito sincera em alguns. Aqueles cuja intenção é pura de toda a ideia pessoal, eles devem se consolar quando eles sentem que não têm condições de fazer tanto bem quanto gostariam por dificuldade financeira. Deus nos disse que o pobre que dá, se privando de muitas coisas, para Deus pesa muito mais na balança do que o rico dá em grandes quantias sem se privar de nada. Aliás, não é apenas com ouro que secamos as lágrimas, e aquele que quer sinceramente se tornar útil, ele que busque, porque existem 1000 maneiras e 1000 ocasiões. Então, que as procures e as encontrarás. Essa mensagem do Evangelho nos fala esta grande necessidade que nós temos e que viemos aqui neste mundo, que é a necessidade de evoluir. E só vamos evoluir quando nós olharmos o nosso próximo, como gostaríamos de ser olhado. Esta nossa reflexão, mais uma vez, nos traz a caridade. A caridade é essencial para a nossa evolução aqui na Terra. Quando nós pensamos na caridade, nós lembramos o quanto nós nos sentimos bem quando ajudamos alguém. Nos sentimos melhor quando damos um presente do que quando recebemos um presente. Nesse momento, a nossa aura, essa camada energética que temos ao redor do nosso corpo inteiro, esta camada que é a nossa aura, ela fica iluminada. E uma vez com a aura iluminada, nós começamos a atrair todo tipo de energias ao nosso favor. O nosso relacionamento com os amigos melhora, com o familiar melhora, nosso relacionamento com os colegas de profissão melhoram, por consequência até a nossa vida financeira vai melhorar. Mas, mais importante nisso tudo é que quando ajudamos alguém, estamos ali plantando uma pequena sementinha. E esta sementinha, com o passar do tempo, quando aquela pessoa a qual ajudamos e ela estiver em condição melhor de ajudar alguém e ela assim o fizer, ela estará replantando aquela sementinha que nós plantamos. Então, é o replantio da semente do bem
que vai se multiplicando. E é esta a nossa missão aqui na Terra, transformar este planeta em uma corrente do bem, uma corrente onde todos os irmãos se olhem, vendo-se como se fosse a eles mesmos. O verdadeiro cristão, ele é conhecido pelas suas obras, porque não adianta nada ficar venerando Cristo em preces decoradas se não tivermos ações compatíveis. Cristo mesmo disse certa vez: e por que me chamais de Senhor e de Senhor, se não fazeis aquilo que eu digo? Então Cristo está dizendo exatamente isso, que não adianta preces decoradas, cânticos, louvores, nada disso adianta se não tivermos, vivenciarmos os ensinamentos que Cristo nos passou. O instinto natural do ser humano é estender a mão para outra pessoa quando vê ela em dificuldade. Portanto, quando alguém estender a sua mão na nossa direção, porque nós estamos em dificuldade, nós devemos nos lembrar disso para o restante das nossas vidas, jamais esquecer. Agora, quando nós estendermos a nossa mão para ajudar alguém, desta nossa ação nós temos que buscar esquecer disso o mais rapidamente, porque se assim não o fizermos, se toda vez que encontrarmos aquela pessoa ficarmos ainda lembrando daquilo, é porque talvez aquilo não tenha sido de coração, talvez estejamos ainda esperando algum tipo de reconhecimento. E aí estará falando mais alto em nós o orgulho, porque durante a nossa existência nós somos movidos por dois sentimentos, humildade e orgulho. A humildade quando recebemos a caridade e dela jamais esquecemos. O orgulho quando fazemos um ato bom, um ato caridoso e ficamos lembrando daquilo, esperando que a pessoa nos dê algum tipo de elogio. Ah, como ele é bonzinho, que alguém fale algo desse tipo. Estamos aqui neste mundo para aprender. E o nosso aprendizado maior é aprender a como nos comportar diante do nosso próximo. Quando aparece na nossa frente uma pessoa necessitada, nos pedindo, nos implorando, na verdade, aquela criatura que agora está na nossa frente na condição humilde de necessitada, ela nada mais é do que uma alma caridosa que Deus colocou no nosso caminho para que nós tenhamos a oportunidade de praticar o bem. Portanto, meus irmãos, que a nossa mão esquerda jamais saiba o que de bem a nossa mão direita anda fazendo. E que a paz do Mestre Jesus habite em vossos corações. Que assim seja.